Esportes Campinas. Apresentação: Carlos Eduardo de Freitas. 11h06. Bom dia, está começando o CBN Campinas, ou Esporte CBN. Hoje é quarta-feira, 4 de outubro de 2023. Uma quarta-feira com toda a repercussão da eliminação do Corinthians da fase semifinal da Copa Sul-Americana. Ou a classificação do Fortaleza, né? Valorizar este maravilhoso Fortaleza que desde 2017, pegou o elevador para subir. 2017 Série C, 2018 Série B e de 2019 para cá Série A, disputas em Copa Libertadores e Copa Sul-Americana e finalista de Copa Sul-Americana. Parabéns aos torcedores do Fortaleza, parabéns para a administração do Fortaleza. E também uma quarta-feira de preparação para a Copa Libertadores. Hoje tem Internacional e Fluminense às 9h30 da noite, estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre. Primeiro jogo 2-2, quem vencer leva. Um novo empate, a decisão vai para as penalidades. Então vamos de Champions League. 8 jogos abriram ontem a segunda rodada da Liga dos Campeões. O Bayern de Munique, pelo grupo A, venceu Copenhague 2-1. Pelo mesmo grupo, Júlio Nascimento, o Manchester United foi derrotado em casa pelo Galatasaray 3-2. Pelo grupo C, o Real Madrid, com toque de qualidade de Vinícius Júnior, venceu o Napoli por 3-2. Pelo grupo D, a Inter de Milão bateu o Benfica por 1-0. Mais 8 jogos fecham a rodada hoje à tarde. Destaques para Porto e Barcelona pelo grupo H e o atual campeão, o Manchester City, que enfrenta o Red Bull Leipzig. Vamos para o estádio Brinco de Ouro, Antônio Lupi, o noticiário do Guarani. Tem jogo decisivo contra o Vila Nova, jogo que vale acesso sim. Todo jogo é uma decisão, Lupi. Bom dia, boa quarta. Tudo bem, Carlão? Bom dia, boa quarta-feira para você, para todos que acompanham o CBN Esportes. Jogo importante para o Guarani, que tem um confronto direto contra o Vila Nova e aposta no fator casa para conseguir mais uma vitória e continuar no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Zagueiro Alan Santos deve ser o desfalque da partida. O jogador que sofreu um problema na panturrilha e foi vetado no aquecimento antes do jogo contra o Novo Horizontino deve seguir fora da equipe. Lesão muscular nunca é fácil. Em momentos antes da partida contra o Novo Horizontino, o Alan Santos sentiu ali uma lesão, aquela famosa beliscada, e não foi para o jogo. O Valber entrou no lugar do Alan Santos. No início do jogo sentiu alguma coisa, uma falta de entrosamento com o Lucão, mas depois as coisas voltaram ao normal e o Bugre venceu o Novo Horizontino por 2-1. Vôlei masculino, a seleção brasileira perdeu para a Alemanha no pré-olímpico. Em jogo disputado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, o Brasil saiu na frente no primeiro set, mas não teve forças para manter o ritmo e perdeu 3-1. Parciais 21-25, 25-19, 25-19 e 28-26. O time do técnico Renan Dalzotto volta à quadra hoje à noite contra a Ucrânia, às 8h30, no mesmo Maracanãzinho. Situação tá complicada para o Brasil, hein? Situação complicada porque a Alemanha e Itália estão liderando este grupo sediado na Cidade Maravilhosa. Vamos para São Paulo, Vinícius Moura. O Fortaleza venceu o Corinthians por 2-0 no Castelão e avançou à final da Copa Sul-Americana. O Leão do Pici foi melhor durante toda a partida e o Alvinegro voltou a apresentar um jogo de pouca solidez defensiva fora de casa. Iago, Pikachu e Tinga marcaram os gols do Fortaleza no início do segundo tempo. O lateral do Palmeiras, Piquerez, diz acreditar na força da torcida para o time vencer o Boca Juniors amanhã no Allianz Parque. O atacante do São Paulo, Lucas Moura, acredita que são grandes as chances de ele permanecer no tricolor para o ano que vem. E o Santos começa hoje a se preparar para o clássico de domingo contra o Palmeiras na Arena Barueri.
Já o Vini vai trazer todo este noticiário, o Corinthians, o turbulento Corinthians, o São Paulo já em processo de reorganização para 2024, Santos precisando definir a vida dentro do Brasileirão e o Palmeiras com Copa Libertadores, mais um clássico aí no fim de semana contra o Peixe. Vamos de tênis, boa notícia para o esporte campineiro. Felipe Meligeni está classificado à fase oitavas de final do Challenger Campinas. Está sendo disputado lá na Hípica. O tenista venceu Daniel Dutra 2-0, parciais 6-2 e 7-6. O próximo adversário do número 2 do Brasil e 142 do ranking mundial será o colombiano Roman Burruchaga. Burruchaga, nome de atacante bom da Argentina, número 238 do mundo. O duelo vai acontecer quinta-feira, mais conhecido como amanhã. Antônio Lupe, Moisés Lucarelli e a macaca Lupércio, que se prepara para enfrentar o Sport, segunda-feira, às 8 horas da noite, na Ilha do Retiro. O técnico João Brigatti já começou o seu trabalho. E daqui a pouquinho, uma entrevista exclusiva com o treinador, que vai falar a respeito da filosofia de jogo que ele vai colocar em prática e também sobre esse momento. Se de todos que João Brigatti já passou pela Ponte Preta, se esse é o mais complicado. O curioso, esse bate-papo com o técnico João Brigatti, que está nas mãos dele, né? Vai ser o responsável por conduzir a Ponte nas últimas rodadas da Série B. Vamos ver se ele vai ser também o cara da permanência da macaca no Campeonato Brasileiro. Lupe, você gosta de basquete, que eu sei. Eu adoro. NBA, então para os fãs, vocês fãs podem respirar tranquilos. Você não é fã. Vocês não, eu também. LeBron James ainda vai desfilar o seu talento na NBA por algum tempo. Depois de afirmar que consideraria aposentar-se após os Lakers serem varridos pelos Nuggets na última temporada, o astro decidiu que vai continuar atuando e melhor, por tempo indeterminado. E só um adendo a essa manchete da NBA, as estrelas do basquete norte-americano realmente estão se movimentando para defender os Estados Unidos nas Olimpíadas de Paris. O negócio foi feio. Aí pode parar, nem precisa jogar. Seria o Dream Team versão 2? Porque o único foi em 92. O pessoal fala, né, nas Olimpíadas de Barcelona, teve um outro Dream Team. Não. O Dream Team único até hoje de 92, com Michael Jordan, com Larry Bird, com Magic Johnson, com Karl Malone, Scott Pippen e por aí vai. Fábio Scheib, bom dia, que prazer recebê-lo aqui nos novos estúdios, nas novas instalações da Rádio CBN, nos altos do bairro São Gabriel. É a estreia sua aqui no CBN Esportes. Você participou ontem no Arena, mas hoje é a sua estreia no novo estúdio aqui na Rádio CBN. Fábio Scheib, seja bem-vindo. Bom dia, boa quarta-feira. Bom dia, Carlão de Freitas. Bom dia, ouvinte CBN. Exatamente, nesse estúdio lindo aqui, fazemos o CBN Esportes e falando da Série B, que ontem teve um jogo dando início à 31ª rodada. Com 2 gols do artilheiro Zé Roberto, Mirassol bateu Londrina e ainda sonha com o G4 da competição. Leão é o 7º colocado. E hoje, pela Sul-Americana, saiu o adversário do Fortaleza na final da competição. O Defensa e Justiça recebe a LDU na Argentina. Os equatorianos têm grande vantagem. No primeiro jogo, 3-0 lá em Quito, viu, Carlão? Vamos ver o que o Fortaleza vai, quem que o Fortaleza vai enfrentar. Mas por esta vantagem, tudo leva a crer que a LDU, difícil, mais uma vez, a LDU no caminho brasileiro, mas que o Fortaleza tenha sorte nesta decisão, que vai ser em Punta del Este. Punta del Este, estádio do Maldonado. Lá no Uruguai. E você pode participar do CBN Esportes através do WhatsApp 19 99186 9070, 99186 9070. Mande o nome, a cidade de onde está falando também. E claro, pelas redes sociais, pelo nosso YouTube /CBN Campinas, você participa, você ajuda a gente a conduzir o CBN Esportes. Os trabalhos técnicos dele, tá sofrido, tá com o coração apertado, Ponte Pretaníssimo, Valmir Bortoleto. E nos streamings, o homem online, Daniel França. Apresentação
Carlos Eduardo de Freitas. E nós vamos para o primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Tem vôlei, Renato, tem Ponte Preta, tem Guarani, tem os grandes de São Paulo, a eliminação do Corinthians, tem muita coisa a partir de agora. CBN Esportes Campinas. O lançamento mais disputado de toda a cidade de Campinas, ao lado do Galeria Shopping. Apartamentos de luxo, com elegância e requinte. Plantas de 221 metros quadrados a 347 metros quadrados. Venha conhecer o decorado, que já é sucesso absoluto. Acesse bougainvillecampinas.com.br. Realização Furlan Participações e GNO Empreendimentos. Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e Colombo Agroindústria, apresentam Inédit Brasil, Festival Internacional do Documentário Musical, de 3 a 8 de outubro em Campinas. Música e cinema no Museu da Imagem e do Som e a Unicamp. Entrada gratuita em todas as sessões. Confira a programação no site ineditbrasil.com.br. Inédit Brasil. Realização Embrasil Cultural e Governo do Estado de São Paulo. A Clínica Veterinária PUC-Vet estará no Pet Place, no Galeria Shopping, de 29 de setembro a 29 de outubro. Cadastre seu pet para microchipagem gratuita. Confira a programação. Acesse www.puc-campinas.edu.br/PUC-Vet e saiba mais. No aniversário 49 anos Açaí, você concorre a prêmios em dobro e aproveita os preços baixos. Cadastre-se na promoção de aniversário pelo app Meu Açaí, totem nas lojas, site ou WhatsApp. Lembre-se que é preciso dar o aceite da promoção para participar. Informe seu CPF ou CNPJ no caixa e a cada R$200 em compras você ganha um número da sorte para concorrer. Cadastre-se e participe. Acesse o site aniversarioaçaí.com.br e saiba mais. Festa em dobro Açaí. A sua chance de ganhar e economizar muito. Trânsito. Oferecimento Belleville. Vem aí um pedaço de Paris no Cambuí. Aguarde. 11h18. Bom dia, Thaís Azevedo e as ruas de Campinas e região. Ótimo dia para você, Carlão. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela rua Irmã Serafina tem trânsito carregado pelas duas pistas por conta de uma ocorrência pela pista ali da direita, próxima à Avenida Benjamin Constant. O motorista perde muito tempo por lá. A Avenida Anchieta tem trânsito livre nas duas pistas, motorista segue tranquilo. Outro ponto carregado ainda é a Avenida Rosimbo Maia, pela pista da direita, sentido centro, da Rua Maria Monteiro até a Avenida Brasil. No sentido oposto, sentido norte-sul, o motorista perde tempo somente ali na chegada à Rua Coronel Quirino. A Avenida Brasil tem alguns pontos de lentidão, sentido Vila Nova, mas nada que prejudique o trânsito. No sentido centro, o motorista reduz a velocidade na chegada à Avenida Barão de Itapura. Carlão. Obrigado, Thaís. Nova Ford Transit. Taxa zero e unidades à pronta entrega da van mais vendida dos Estados Unidos e Europa. Saiba mais em Ford.com.br e agende um test drive. Você já imaginou ter a sofisticação de Paris no coração do Cambuí? No canto mais elegante de Campinas, algo novo está prestes a acontecer. Belleville. Em breve, um pedaço de Paris no Cambuí. CBN Esportes Campinas. Onze horas 20 é o CBN Esportes desta quarta-feira, 4 de outubro de 2023. Antônio, temos participação? Temos participações através do nosso YouTube, estamos ao vivo com imagens, youtube.com/CBN Campinas. O Emerson Santana está aqui falando bom dia para nós. O Cícero, ele falou aqui, ó, o Corinthians não é ninguém. Ele é o Estrela Vermelha da Europa. Eu acho que foi uma comparação muito pesada, né? Acho que aí tá falando com o coração, né? Eu desconfio, ele deve torcer ou para o Palmeiras, ou para o São Paulo, ou para o Santos. Exatamente.
Sobre as semifinais sul-americanas, o Corinthians teve em 6 semifinais, 6. perdeu 5, só passou quando foi campeão em 2012 da Libertadores da América. Né? O Corinthians, tradicionalmente, em âmbito internacional, o Corinthians sempre teve dificuldades, né? Teve aquele período de 2012, um período vencedor, mas sempre teve dificuldades, seja em Copa Sul-Americana, Libertadores, Comebol, né? Em outras competições aí da América do Sul. Meu caro Antônio Lupi. O nosso amigo do Guinness mandou mensagem aqui. Bom dia, meus amigos da CBN. O Fortaleza atropelou o Corinthians. Merecido a classificação. Estou ansioso com o jogo do meu Verdão amanhã. Haja coração. Não sei se a rádio do meu celular, mas o som está muito baixo. A gente vai passar aqui depois pra galera que fica aqui nos bastidores. Mandar um abraço também. Olha, seu amigo Fábio Chabi, Ademir Palmeirense, tá sempre Ademir tá participando sempre conosco. Mandar um abraço também aqui pro Carlão, que tá aqui. São Xará, Carlão. Olha tá aqui aí. acompanhando. Um abraço também. É possível. O cara quer fazer uma visita aqui, o Júlio. Boa, Opa. Júlio. Vamos organizar isso aí. Em breve. O pessoal quer conhecer os Quer novos conhecer estúdios também, da CBN, né, Carlos? Rapaz, que coisa maravilhosa. Ó, estou me sentindo aqui pilotando uma Ferrari, rapaz. Ó, quem mandou Não mensagem? sei se o piloto é a altura, mas que eu estou me sentindo um piloto de uma cheirinho máquina. de novo aqui também. Coisa sensacional. Delícia. Hélio de Faria Júnior, é filho dele, tá, o Carlão. Turma do Tuti, bom dia! O pessoal tá movimentando aqui, daqui a pouco mais participações. Você pode mandar mensagem através do número... O número é 19991869070. 991869070. E pelo YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Estou aqui com a página aberta. Pintou notificação, ela vai pro ar. Grande Antônio Lupe. Agora, Lupe, estou vendo, acompanhando aqui os nossos amigos do GE, com o Julião Nascimento, com o Heitor Esmeriz. O nosso vôlei, Antônio Lupe, que coisa, hein? Perdemos ontem para São José. O vôlei Campinas se complica agora na luta pelo título, Antônio. E agora, hein? O que fazer, Antônio Lupe? O atual tricampeão paulista não faz um bom campeonato estadual. A equipe do vôlei Renata, ontem, jogando em pleno ginásio do Taquaral, foi derrotado pelo São José por 3-0 no primeiro confronto das quartas de final do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino. Quem traz mais detalhes e como foi o jogo? O repórter Rodrigo Castro, o nosso Castrinho, que acompanhou direto lá do ginásio do Taquaral a derrota da equipe do vôlei Renata. Oi pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Uma noite pro Vôlei Campinas esquecer aqui no ginásio do Taquaral. O time perdeu por 3-0 o primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paulista pro São José. Os dois times, vale lembrar, têm uma rivalidade muito grande. Na temporada passada se enfrentaram 13 vezes, decidiram várias vezes algumas competições nos playoffs. Na Superliga, nas quartas de final, deu São José. Na Copa Brasil também deu São José, mas no último Campeonato Paulista deu Campinas e vale lembrar, o time campineiro é o atual campeão e venceu as últimas 3 edições. Só que voltando para a noite dessa terça-feira, o time não jogou bem em casa ao lado de sua torcida, perdeu o primeiro set por 20-25. O segundo chegou a estar na frente, mas levou a virada no fim. E o set terminou em 27-29 para o São José. E no terceiro set, acabou em 22-25 para o time de São José, 3-0. Mas vale lembrar que não está decidido, esse foi só o primeiro jogo das quartas de final. O segundo rola na quinta-feira, às 6 horas da tarde, na Arena São José. Um abraço. Valeu, Castrinho, um abraço para você também, obrigado pelas informações. E é o seguinte, como o Castrinho disse, não está tudo perdido. Amanhã tem o segundo jogo que acontece no Vale do Paraíba, lá em São José dos Campos. Se o São José voltar a vencer, ele garante vaga na semifinal. Se Campinas vencer, vai acontecer um set extra. E aí sim nós vamos conhecer o semifinalista do Campeonato Paulista, mas as últimas partidas preocupantes da equipe de Campinas, viu, Carlos? E eu estou vendo aqui, lendo, aliás,
teve a lei do ex, né? No vôlei também tem. Felipe Roque, do São José, que fez tanta história aqui. Sim, Felipe no Roque. vôlei Renato. Foi um dos principais pontuadores. Né? 13 acertos. O Lucas Borges, de Campinas, foi bem, mas me chamou a atenção a boa atuação do Felipe Roque, ex-vôlei Renato. Mas é importante a gente destacar também que a equipe tem alguns desfalques, né? O Adriano está servindo a seleção brasileira. O Lima, né? O Bruno Lima também, o que está na Argentina, eles não estão participando do Campeonato Paulista. São 2 jogadores espetaculares e que vão ajudar muito quando estiverem à disposição do Horácio de Lieu. Mas por enquanto, eu acho difícil a classificação do vôlei Renato. E por outro lado, o São José conta com Douglas Souza, que desequilibra demais, cara. Excelente jogador. Aliás, Douglas faz muita falta na seleção brasileira. Está precisando dele aí. Vamos ver, um ruído na comunicação impede o Douglas Souza de integrar a seleção, mas vamos ver se ele consegue voltar, porque não tá legal o vôlei masculino, não tá legal. Vamos fazer o seguinte, gente, vamos para o Rio de Janeiro. A Thalita Gildes traz aí o noticiário dos grandes clubes da cidade maravilhosa. Flamengo, tem Fluminense hoje, o Vasco da Gama se preparando para o fim de semana e o Botafogo, líder do Brasileirão, em ebulição. Bruno Lage não é mais técnico do Botafogo. A diretoria entendeu que as decisões do treinador levaram a equipe à instabilidade em que se encontra hoje, apesar da liderança com 7 pontos. Além disso, a decisão de barrar Tiquinho Soares após treinar o jogador como titular durante toda a semana foi uma espécie de estopim para a demissão do técnico. A terça-feira foi marcada por reuniões entre a alta cúpula e também conversa com jogadores que se mostraram insatisfeitos com o trabalho do treinador. Lage deixa o Botafogo após 4 vitórias, 6 empates, 4 derrotas e uma eliminação na Sul-Americana. O clube vai desembolsar pouco mais de 4 milhões de reais pela multa rescisória do treinador. A tendência é que Lúcio Flávio comande a equipe até o fim da temporada e o primeiro compromisso já é o clássico contra o Fluminense no próximo domingo no Maracanã. Falando no tricolor, a equipe entra em campo hoje às 9h30 da noite em busca da vaga na final da Libertadores, título tão sonhado pelo tricolor, e a equipe de Fernando Diniz tem a missão de conquistá-lo este ano. Para isso, precisa vencer o Internacional no Beira-Rio lotado. Sem Samuel Xavier suspenso, Guga assume a titularidade na lateral direita. 3 atletas ainda brigam por 2 vagas no time. São eles, Alexander, Ganso e Kennedy. A tendência é que Fernando Diniz escalhe o time desta forma: Fábio, Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo, André e Ganso, Arias, Keno, Germancano e John Kennedy. A equipe ainda precisa se preocupar com os jogadores pendurados, isso porque em caso de um terceiro amarelo, os atletas ficam fora da final, que acontece no Maracanã, dia 4 de novembro, e são os seguintes atletas: Nino, Felipe Melo e John Kennedy. Do Rio de Janeiro, Thalita Gildes. Aí, tem que tomar cuidado, Fluminense, hein? Não zera os cartões. Eu fui pego de calça curta nessa, para hein? uma eventual decisão. Eu lembrei da decisão do Palmeiras e Flamengo quando o Marcos Rocha tomou o cartão, o Mike teve que jogar. E participou do gol, né? Então. Só que tem que tomar cuidado numa eventual decisão. Aí são jogadores importantes para o Flusão. Tem o Samuel Xavier, Cano também, né? Acho que o Cano a Gildes não citou. Mas o Nino é um pilar defensivo do Flu. Capitão. Jogador. Capitão, né? Aliás, um jogaço hoje, hein, gente? Palpite aí, Lupi. Eu tô achando que vai dar Flu. Mesmo jogando lá no Beira-Rio, eu acho que o Fluminense vai levar essa. Fabião. Acho que vai dar. Pela jogar em casa, acho que o Internacional vai ter uma vantagem, não vai deixar escapar essa, não. Viu? Tá certo. 11h30, temos tempinho? Palmeiras, então você fica à vontade para me interromper, que eu vou com o Fábio Chaib. Bruno Lage, Fabião. Bruno Lage não é mais treinador do Botafogo. Que bagunça o Botafogo nesta reta final de Brasileirão. Os jogadores, os principais pilares do elenco do Botafogo, conversaram ontem com John Textor, né, o mandatário, né, do Botafogo, dono da SAF, e chegaram à conclusão, estavam indignados com a atitude do Bruno Lage de tirar o principal jogador, não estavam confiantes no trabalho dele, e chegaram à conclusão que seria melhor uma ruptura do vínculo do Bruno Lage. O Botafogo, então, se desfazendo do treinador, vai ser o
terceiro treinador que passa pelo Botafogo nesse brasileiro, né? Luiz Castro, Caçapa também. Sim. E agora o Bruno Lage saindo, e quem assume é Lúcio Flávio, grande jogador do Botafogo, uma passagem muito boa pelo Botafogo, estava dirigindo o Sub-20 do time alvinegro, junto com o Carli, né? O zagueiro Carli, que se aposentou há pouco tempo. Os dois vão fazer essa função de treinar o time, o comando técnico da equipe do Botafogo, líder do campeonato. Vamos esperar para ver, né? Domingo já tem um clássico contra o Fluminense, pega o Fluminense no Maracanã, e o Botafogo tentando se unir aí para não deixar escapar esse título que chegou a estar 13 pontos do vice-líder, agora são 7 para o Bragantino, vice-líder da competição. Tem que tomar cuidado. O Bragantino ali dando luz alta, o próprio Palmeiras, o Grêmio, o Atlético Mineiro crescendo um pouco mais longe, né? O Flamengo ainda tentando se reestruturar, mas realmente o Botafogo vive um momento de instabilidade dentro da temporada. 11h31, vamos para o repórter CBN. CBN Esportes Campinas. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Quarta-feira, 4 de outubro de 2023. Áreas do sul do país estão sob alerta de grande perigo para tempestades a partir de hoje. A informação é do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Em Santa Catarina, 9 municípios tiveram ocorrências relacionadas com a chuva na manhã de hoje. Entre os municípios com alagamento expressivo estão Curitibanos e Erval Velho, segundo o Corpo de Bombeiros. Há risco de ventos acima dos 100 km por hora. No Rio Grande do Sul, cidades como Barros Cassal e São Nicolau tiveram chuva de granizo de madrugada e parte dos moradores foi prejudicada. Termina hoje o prazo de inscrição para o concurso público da Câmara dos Deputados. Ao todo, são 140 vagas imediatas, além de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 26.000 a R$ 34.000. Entre os cargos estão consultor legislativo, assistente social, contador e enfermeiro. Os interessados devem preencher um formulário no site da banca organizadora até às 4 da tarde. As taxas de inscrição variam de R$ 95 a R$ 120. Pelo menos 21 pessoas morreram num acidente de ônibus em Veneza, na Itália. 2 crianças e turistas estrangeiros estão entre as vítimas. O veículo caiu de uma ponte e pegou fogo. Segundo autoridades locais, mais de 20 passageiros foram hospitalizados. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Venha molhar as palavras no Jô Rosário, com uma promoção imperdível. O melhor chopp na casa mais tradicional de Campinas está com preço especial, de segunda a quinta, a partir das 17 horas. O chopp claro no Giovanetti Rosário sai por apenas R$ 7,99. Convide seus amigos para um happy hour e experimentem o que há de mais saboroso na vida. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija. Promoção válida somente para a unidade Rosário. Quarta-feira de Libertadores da América, na CBN. Você vai saber quem será o primeiro finalista do principal torneio do continente. Inter, Fluminense. Às 9h30 da noite, com Vinícius Moura e Gabriel Dudziak. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN.
para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Apresentação Carlos Eduardo de Freitas. 11h37. Vamos para São Paulo com o Vinícius Moura, que traz aí informações dos grandes clubes e, claro, focando principalmente o Corinthians, que foi eliminado pelo Fortaleza da Copa Sul-Americana. Vinícius! O Fortaleza imperou frente ao Corinthians nos 90 minutos finais da semifinal da Copa Sul-Americana. O Leão do Pici exerceu seu domínio em um barulhento Castelão. Quase 60 mil pessoas acompanharam em loco a classificação do primeiro time nordestino à final da Copa Sul-Americana. O Fortaleza criou as principais oportunidades de gol na partida. No primeiro tempo, o goleiro Cássio e a trave impediram o primeiro gol da equipe da casa. Mas, na etapa final, vieram 2 gols a partir de jogadas de bola parada. O primeiro nasceu em um lateral, e Iago Pikachu finalizou na grande área. O segundo, depois de uma cobrança de escanteio, que terminou com a finalização de Tinga. O Corinthians está eliminado da Copa Sul-Americana. E o Fortaleza agora aguarda por LDU ou Defensa e Justiça na decisão. O técnico corintiano, Mano Menezes, avaliou como assustador o número de técnicos que o clube teve em 2023 e disse que, por isso mesmo, é preciso ter calma na avaliação dos jogadores. Porque não é fácil você passar por tantas ideias diferentes num curto espaço de tempo e isso funcionar bem. Não tem como, né? É muito difícil. Então o que eu quero dar a eles é uma ideia simples, segura, para que eles se sintam seguros e capazes de executar ela. Não vai poder ser uma coisa muito complexa no primeiro momento. O lateral do Palmeiras, Joaquim Piquerez, acredita que o Alviverde teve um bom resultado em Buenos Aires no jogo de ida contra o Boca Juniors, com um empate por 0-0. Piquerez acredita que a força do Palmeiras em casa irá prevalecer nesta quinta-feira na semifinal da Libertadores. Então é mais um jogo que temos que entrar 100% focados, ligados, e com a ajuda de nossa torcida vamos a fazer um grande resultado para lograr a classificação à final. O atacante do São Paulo, Lucas Moura, declarou que existem muitas chances de ele permanecer no tricolor para o ano que vem, se o clube tiver um projeto de formar uma equipe competitiva para brigar por títulos. O contrato de Lucas Moura se encerra no fim deste ano. O Santos começa a se preparar hoje para o clássico contra o Palmeiras na Arena Barueri, no próximo domingo. O Peixe terá os desfalques do lateral Dodô, do meia Lucas Lima e do atacante Soteldo, todos que estão suspensos. De São Paulo, Vinícius Moura. Aí, Vinícius Moura. Gente, vamos debater esse Corinthians aí. Acho que foi no agregado 3-1 Fortaleza, foi bem aqui em São Paulo, foi muito superior ao Corinthians no Castelão. Eu acho que a vaga está em boas mãos, Fábio Scheib. Passou aquele time que estava querendo mesmo chegar à decisão, né? O Corinthians entrou na Sul-Americana depois de ser eliminado da Libertadores, no primeiros mata-matas ali nas oitavas de final, colocou até um time reserva, tava pensando no que ia dar,
Realmente foi passando, chegou agora na decisão, na semifinal quis passar, pôs o time titular, mas o Fortaleza estava focado nesse objetivo já. Fortaleza que tem feito uma campanha histórica realmente, e não é de hoje, né, Carlão? Desde 2018, como você disse, com o Rogério Ceni, quando subiu da Série C para a Série B. O ano passado também foi campeão da Copa do Nordeste, fazendo uma campanha muito boa na Libertadores também. Manteve o Vojvoda mesmo ano passado, quando o time estava na zona de rebaixamento pelo primeiro turno inteiro do Brasileirão, acreditou no projeto, e o time que mais competente, que mais quis realmente, passou. O Corinthians estava deixando de lado, a Sul-Americana chegou nesse ponto, mas viu o Fortaleza mais empenhado e melhor em campo nesses 2 jogos realmente. E depois muitos problemas no hotel do Corinthians, a torcida foi lá tirar satisfação com o presidente do Ilho, o Fábio Santos publicou nas redes sociais ali indícios de que vai se aposentar, então realmente uma derrota que pode ser traumática aí neste restante de temporada para o Corinthians, que ainda não resolveu a vida dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. 11h41, falamos de Série A, então vamos para a Série B. Antônio Lupi fez uma entrevista exclusiva ontem com o técnico João Brigatti, o novo técnico da Ponte Preta, o cara que vai ter a responsabilidade de conduzir este grupo até o final da competição e, claro, com o grande objetivo de permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Lupe. É isso, Carlão. Ontem eu tive a oportunidade, de conversar com o técnico João Brigatti, bater um papo, uma entrevista longa, e separei alguns trechos importantes dessa entrevista com o atual técnico da Ponte Preta e que vai ter a responsabilidade de manter a Macaca na Série B para 2024. E a primeira pergunta que eu fiz para o João Brigatti foi se de todas as passagens que ele teve na Ponte, seja como interino, seja como técnico efetivo no cargo, se esse momento, até pela turbulência que está e pelo elenco que ele tem em mãos, se é o momento mais difícil de todas as passagens do Brigatti pelo Moisés Lucarelli. Na verdade, Lupe, é um pouco mais complicado esse momento, né? E eu estou retornando para a Ponte Preta justamente 3 anos após a minha saída, né, que a gente se encontrava numa condição muito boa, terceiro do Campeonato Brasileiro, enfim, mas o momento, o cenário, principalmente o cenário político, o extracampo, e principalmente em redes sociais, está fervoroso, pegando bastante. Isso passa, né, transmite para os atletas que têm familiares que também acessam as redes sociais, enfim, acaba gerando uma intranquilidade, mesmo os resultados não vindo. Eu acho que você precisa ter a tranquilidade para poder trabalhar. A gente sabe que a Ponte Preta é uma instituição de pressão, uma torcida que se cobra bastante, mas nesse momento eu não falo nem como treinador, nem como profissional da Ponte Preta, eu falo como um torcedor que quer o bem da instituição, sempre quis o bem da instituição e que deixe, né, que a torcida nos apoie nesse momento tão difícil dentro do campeonato, um momento que requer uma atenção muito grande e a gente necessita demais, principalmente do apoio da nossa torcida, que já provou e já comprovou que quando eles vêm forte, eles vêm nos apoiando, a gente cria uma energia maior, principalmente para os atletas mais novos, para o nosso elenco também, para que a gente possa ter essa confiança resgatada e a gente ser forte perante o adversário, contando, logicamente, com o apoio da nossa torcida. Qual que é a tua ideia de jogo? Pelo aquilo que você tem em mãos, você vai mudar drasticamente o que estava sendo feito ou você vai mais ou menos manter, é claro, com escolhas, com as peças diferentes, mais ou menos o que estava sendo colocado em campo? Eu pergunto na questão tática de jogo ou se tudo depende do próximo adversário? Olha, Lupe, cada treinador tem o seu pensamento, tem as suas ideias, as suas convicções, e eu não sou diferente. Eu ocupava um cargo aqui de coordenador de futebol, demos totais condições e apoio para o Pintado. Ele tem o seu perfil, ele tem as suas escolhas, suas ideias, como eu já disse, e no momento o time não andou dentro do campeonato, né? Acho que nós tivemos 2 situações, principalmente essas últimas 2 derrotas, que na verdade deixou a gente muito preocupado. Eu tenho meus pensamentos, tenho os meus conceitos, que a gente vai tentar ao longo da semana passar para nossos atletas, com o entendimento deles, com a aceitação, logicamente, sabendo que vai ter que fazer dentro do campo. O que eu vou cobrar demais é uma equipe organizada, né, em cima daquilo que
daqueles conceitos que nós passarmos para eles e ser uma equipe aguerrida, né? Uma equipe que na perda da bola recompõe o mais rápido possível, né? E com a bola não tenha tenha atitude para poder jogar, porque a gente precisa, não é jogar frente ao esporte e ficar se defendendo os 90 minutos. A gente vai ter que propor o jogo também, vai ter que ter personalidade para jogar, e é o meu perfil, né, de cobrança em cima dos atletas, passando tudo esses conceitos que a gente, ao longo da semana, a gente pensa que vai encaixar nesse jogo e cobrar, né? Acho que literalmente ralar a bunda no chão, ser uma equipe aguerrida, uma equipe que, na verdade, dê orgulho para a torcida e que, né, vestir essa camisa da Ponte Preta, que é tão pesada, você possa representar da melhor maneira possível. Em relação ao Elvis, essa filosofia de jogo que você vai colocar em prática, a gente já te conhece. O Elvis é um jogador espetacular, habilidoso, ajudou muito a Ponte Preta na Série A2, mas a gente tem percebido uma dificuldade, principalmente pela questão física. Como é que está sendo o seu contato com ele para que ele possa ajudar a Ponte Preta? A gente sabe que ele tem a qualidade para ajudar. Não tenha dúvida disso. A gente conta muito com o Elvis. Tivemos uma conversa hoje, em particular. É um atleta que é ídolo da torcida ponte-pretana, né? Já fez, como você mesmo disse, um trabalho exemplar, principalmente no ano passado e nessa Série B também, em jogos, principalmente da A2 do Campeonato Paulista. Enfim, a gente conta com ele. A gente conta com o Elvis jogando ou não jogando. É muito bom, é importante, né, deixar registrado aqui que ele tem uma ascensão grande perante o grupo do lado positivo e tem nos apoiado demais, mesmo estando no banco de reserva. Nessa última partida ele jogou. Enfim, o Elvis representa muito para a Ponte Preta. A gente procura e precisamos ter o respeito perante o Elvis, né? Mas cobrá-lo também, porque precisa de uma intensidade maior, precisa de um volume de jogo maior para se adequar dentro do campo, porque o adversário não perdoa, né? O adversário vê o ponto vulnerável da nossa equipe e vai, logicamente, buscar explorar esses pontos negativos. Então, eu acho que é um todo, uma equipe equilibrada, uma equipe organizada. Eu tenho certeza que o Elvis vai se encaixar em alguns determinados momentos das partidas. Carlão, ouvintes do CBN Esportes, alguns trechos da entrevista que fiz com o técnico João Brigatti, ele que vai ter a responsabilidade de comandar a Ponte Preta nesses últimos 8 jogos, com o objetivo principal manter a Macaca na Série B do ano que vem. Gostei da entrevista, Lupe. Você até me chamava atenção numa fala sobre o Elvis do Brigatti, né? Jogando ou não jogando. Isso significa que o Elvis não tem lugar cativo nesse time da Ponte Preta. Sem dúvida alguma, tecnicamente, é o melhor jogador da Ponte, mas o Elvis tem problemas físicos, é um cara que não tem tanta intensidade. Vamos ver o que o Brigatti consegue extrair do Elvis. Se conseguir extrair aquilo que o torcedor espera, é um excelente reforço para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas é isso que o próprio Brigatti disse. A gente sabe de todos os problemas que a Ponte vive, financeiro, extracampo, problemas administrativos, né? Mas agora é um momento que o torcedor precisa apoiar. Em permanecendo na Série B, eu acho que vale a pena, sim, uma mobilização de questionamentos com relação a esta diretoria. Mas enquanto a Ponte não resolve a sua vida dentro da competição, eu acho que vale o apoio. A torcida da Ponte é muito forte quando ela abraça a causa e tenho certeza que, em abraçando, a Ponte tem aí uma possibilidade de permanecer na Série B. A gordura existe, né? A cada rodada ela vai diminuindo, mas ainda existe. Então é trabalhar diante desta gordura que tem em relação ao Z4 e, claro, vencer os jogos, principalmente dentro de casa, para que a Ponte Preta possa permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Onze horas 50 minutos, temos mais um intervalinho ou já vamos para o Bugre? Tem mais um intervalinho, né, Valmirzinho? Então vamos para um rápido intervalo, tempo de beber uma aguinha e já Antônio Lupe volta com todas as informações do Bugrão. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. O News Truck da CBN Campinas marca presença na 7ª edição da Expo Deps, exposição de negócios realizada pela Associação Comercial e Industrial de Americana. O evento, que acontece dias 4 e 5, vai reunir empresários, empreendedores, fornecedores e investidores da região. Na quarta-feira, dia 4, os programas Estúdio CBN e Arena CBN serão transmitidos ao vivo do recinto da Fidan, onde será realizada a exposição voltada aos prestadores de serviço. Oferecimento Semara Loteamento. Instale sua empresa no Business Park 9 de Julho, em Americana. CBN Esportes Campinas. Onze horas 52 minutos. Vamos para a rua ou avenida, né, Imperatriz Dona Tereza Cristina, onde está localizado o estádio Brinco de Ouro da Princesa. Antônio Lupe vai falar deste Guarani sensacional, quarto colocado da Série B com 53 pontos. Tem um jogo importantíssimo, vital na luta pelo acesso, sábado às 6 horas da noite contra o Vila Nova no Brinco de Ouro da Princesa. Lupe. Olha, Carlão, nessas últimas 8 partidas, todos os jogos, seja confronto direto ou não, serão decisões para o Guarani, que está no G4 e quer permanecer nele até o final da competição, o que, consequentemente, daria o acesso ao Bugre de volta à principal divisão do futebol brasileiro. Mas, dentro do elenco do Guarani, o pensamento é pensar jogo a jogo, partida a partida, e o pensamento é único e exclusivo no Vila Nova, próximo compromisso do Guarani. O jogo acontece no sábado, às 6 horas da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ontem nós conversamos com o João Vitor, uma entrevista bem bacana, uma entrevista longa. Eu separei um trecho hoje onde o João Vitor fala justamente sobre esses duelos que o Guarani tem pela frente, alguns confrontos diretos e também essa sequência de 8 jogos decisivos para o Bugre. A gente fez um jogo diante do Novo Horizontino, não foi um jogo fácil, né? Foi um jogo difícil, mas é ter os pezinhos no chão. A gente não ganhou nada ainda, a gente está pensando jogo a jogo. E agora tem o Vila Nova pela frente. É mais uma pedra no caminho que a gente vai ter que né, tirar da frente tirar da nossa frente, né, do nosso caminho. E é pensar jogo a jogo, cara. A gente não ganhou nada ainda. E é isso. Nosso time está comprometido e a gente vai fazer de tudo para conquistar esses 3 pontos em casa. Acho que é um todo, né? A construção do trabalho também que está sendo feito, né? A nossa comissão técnica, os nossos preparadores físicos, né? Bate muito nessa tecla da parte física. Então a gente treina muito a parte física, a tática também. Então eu acho que a sequência que eu tô tendo de jogos também tá me ajudando muito. Tô tendo mais ritmo de jogo. Então isso acaba me favorecendo para conseguir ajudar na parte defensiva e ajudar meus companheiros, né, na parte defensiva durante o jogo. Esse é o João Vitor, atacante do Guarani, que deve ter presença garantida no duelo contra o Vila Nova. A única dúvida, e acredito que ele não estará à disposição, é o zagueiro Alan Santos, que no aquecimento da partida contra o Novo Horizontino, na verdade no treino apronto para a partida contra o Novo Horizontino, sentiu um probleminha na panturrilha, tentou, foi para o aquecimento, não conseguiu, e o Valber foi o titular na zaga ao lado do Lucão, e acredito que esse deve ser o sistema defensivo do Guarani. Diogo Matheus, lateral direito, Valber, o Lucão e também o Mike para a partida contra
o Vila Nova. Lembrando que a diretoria mantém a promoção de ingressos para a Cabeceira Sul e também para o Tobogã. Cabeceira Sul, R$20 a inteira e R$10 a meia. Já o Tobogã, R$40 a inteira e R$20 a meia. As bilheterias estão abertas nesta quarta, na quinta e sexta-feira, das 8 da manhã até às 6 horas da noite. No sábado, o dia do jogo, as bilheterias funcionam das 9 horas da manhã até o horário da partida, às 6 horas da noite, jogo com transmissão da CBN Campinas. Com certeza, Antônio Lupe. Eu vou provocar um pouquinho a torcida do Guarani. No jogo contra o Novo Horizontino, eu disse que menos de 10 mil era um público inaceitável. Deu 8 mil, vamos lá. Mas eu acho que esse jogo contra o Vila Nova é importantíssimo, assim como fora contra o Novo Horizontino, mas a torcida do Guarani precisa comparecer em mais de 10 mil espectadores. O time precisa, a torcida do Guarani é importante. A partir do momento lá no jogo contra o Novo Horizontino em que a torcida entendeu que o jogo era muito complicado, ela foi mais participativa e deu no que deu um resultado muito legal, que foi a vitória por 2-1. Então, quanto mais bugrinos dentro da Taba Bugrina, dentro do Estádio Brinco de Ouro, melhor para que o Guarani consiga aí vencer o Vila Nova. E hoje o Bugre é o quarto colocado com 53 pontos, vencendo o Vila Nova vai a 56, dependendo aí de uma combinação. O Sport pega a Ponte e tal, mas uma combinação de resultados, o Guarani pode ser aí o vice-líder. A esta altura do campeonato, 31ª rodada, meu Deus do céu, E seria mais que sensacional. isso, né, Carlão? Ele acaba parando o Vila Nova, que é um dos pretendentes também. Principalmente, né? Vai Bem colocando- lembrado. Vai tirando, né, as chances de acesso Porque de o algumas Vila, equipes. olha aqui, Lupe, o Vila é o 9º colocado com 47 pontos. Vamos dizer que a zebra apareça no gramado do Brinco de Ouro, o Vila vence o Guarani, vai a 50. Já é um adversário que volta ao campeonato. Você acaba colocando Isso. um time que estava ali meio que aos trancos e Sim. barranco, voltando à briga pelo G4, né? Então tem que tomar muito cuidado, um O jogo Mirassol forte. ontem venceu, o Fábio Chaves Venceu, trouxe a informação, ó. Já foi para 49. Entrou no campeonato. Tá no bolo O de Mirassol tá no bolo. Então o Vila Nova joga aí a última cartada em Campinas. O Vila que tem aí uma história, sempre atrapalhou a vida do Guarani em determinadas competições, mas agora não vai atrapalhar não. Agora é a hora do Guarani. O Guarani precisa consolidar esse resultado e permanecer aí no bloco da frente do Campeonato Brasileiro da Série B. 11 horas e 58 minutos. Ô, Fábio Scheib, tem Copa do Mundo 2030? Copa do Jogos Mundo? pelo mundo inteiro, realmente, né? Não uma sede só. A próxima Copa do Mundo depois de 2026. 2026 será onde, Fábio, nos mesmo? Estados Unidos, México e Canadá. Essa é acessível, hein? Essa é acessível. Já tô são juntando 3 minhas economias países. a partir de hoje. Maravilha. Em 2030 foi anunciado pelo presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, hoje, depois do Conselho da FIFA, que a Copa do Mundo de 2030 será disputada em 3 continentes, Meu Senhor. em 6 países. A abertura será no Uruguai, como forma de homenagem aos 100 anos do primeiro Mundial em 1930, e também nessa primeira rodada da Copa do Mundo de 2030 haverá jogos na Argentina e no Paraguai. Depois disso, a Copa do Mundo de 2030 migra para Espanha, Portugal e Marrocos, onde serão realizadas as próximas rodadas e a final da Copa do Mundo de 2030. Portanto, uma novidade, 6 países e 3 continentes para a Copa do Mundo, 3 continentes, porque vai ser disputado na América do Sul, Europa e na África, né? E então, 6 países e 3 continentes. Alejandro Domingues revelou isso após o Conselho da FIFA nesta quarta-feira. Ô, Carlão, a gente quando tenta resolver alguma coisa, a gente vai no simples, né? Isso. Eu costumo dizer que o simples dá muito certo. Você tem o nome do responsável que teve a ideia? Que teve a ideia. Conselho da FIFA, são muitas pessoas, tudo né? Muitas pessoas. Engravatados. Perde a essência, É né? Aquela política, coisa né? de Copa do Política. Mundo, né? A local. questão de respirar, né? Por exemplo, o Qatar, Respirar, que foi uma Isso, mudança boa. de data, né? Uma tradição que saiu do meio do ano e foi pro final por uma questão de temperatura e tudo mais, mas você sentia O país ali, vive, o né? país O pulsar. pulsa. O pulsar é o programa nosso que usa programa ali. que é. Mas é o pulsar do evento, né? Com certeza. Infelizmente nós não vamos ver isso, porque o jogo de estreia, Uruguai, vai estar ali movimentado, aí de repente vai embora. Vai embora.
Ter jogo na Argentina, no Paraguai também, depois vai Eu, pra essas coisas Portugal no futebol, e Marrocos. eu sou tiozão, eu sou tradicional. Na Copa do Mundo eu concordo. É um país, ou no máximo 2 mais próximos. Isso, com certeza. Próximos ali. Próximos. Meio-dia, Valmirzinho? Tem mais um pouquinho ainda? Tem participação? Tem participação. Então vai, temos lá. ouvintes que mandam mensagem aqui para nós. Campinas nos abraça e toda a região metropolitana. Deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso amigo, ele mandou áudio. Boa. O JP. JP de Olha só a mensagem que tem no celular de JP. Só tenha fé. Eu acho que é isso que a gente precisa agora, JP. Obrigado. Bom dia, Carlão, e vai tricolor. Quem mandou a mensagem foi o Luiz Boiadeiro. Tricolor, boa Luiz vida Boiadeiro, hein? Grande Luiz Boiadeiro. Mandou uma mensagem também pro Rubens, que tá aqui pertinho, tá aqui na Vila Formosa. Boa. Bairro onde eu resido ali. Vila Formosa também nos abraça. Esse bairro maravilhoso a qual eu resido. E também pro Sidney, que está acompanhando a nossa programação lá no Taquaral, no bairro Taquaral, o Sidney. Beleza, Sidney, meio-dia, 1 minuto, estamos encerrando o CBN Esportes, prometendo voltar às 4. Às 4 da tarde, com muita emoção. E sob o comando dele, a lenda Eliel Almeida. Até lá. CBN Esportes Campinas.